Revisão Geografia do Paraná. Começou, hein, gente? Então nós vamos ter que fazer essa reunião. Não esqueci de vocês, não. É para o vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá, tá bom, gente? Então, mas qualquer um pode olhar, viu, gente? Eu passo esse conteúdo para quando você quiser fazer rapidinho a sua revisão de Geografia do Paraná. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Aqui é o Prof. Eligel. E seja bem-vindo, meu diletante da geografia. Quem gosta da geografia do Paraná também, né? E você que está estudando para os vestibulares do final do ano também, daquelas provas seriadas, muito bom revisar. Então, o conteúdo, gente, geralzão. O que eu vou fazer aqui? Passo toda a matéria para Geografia do Paraná de Geografia, tá bom? Física, humana e um pouco de contexto histórico. E depois a gente resolve os exercícios, alguns bons exercícios da UEM. Lembra lá, gente, que a UEM, Universidade Estadual de Maringá, do maravilhoso município de Maringá, ele é um vestibular de somatório, tá, gente? Então tem que prestar muita atenção nesses exercícios. Não vamos esquecer, vamos dar o panorama aí da geografia do Paraná. Mas antes, ó, não esquece, gente, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, a prova é dia 12 de julho agora de 2026. Então você tem aí 15 dias para fazer essa revisão, hein? 15 dias para fazer a revisão e é no período da tarde, um dia só lá, tá bom, gente? Locais de aplicação tem Maringá, Pucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goierê e vai Porã, Paranavaí, Ponta Grossa e Moarama. E o resultado sai em 7 de agosto. Mas não esquece, gente, o ingresso é só para o ano letivo de 2027. E também vai ter, lógico, vestibular de verão para ingresso em 2027. A data da prova é geralmente lá no início de novembro. Vamos fazer também revisão, gente. A gente faz revisão, não tem problema nenhum. E você, aí, estudante de geografia, das geografias, né? E estudante para outros cursos, nós temos aí o processo de avaliação seriada. Ó, você que está olhando aí, está no nono ano, lembra, faz o processo de seriado do primeiro, segundo e terceiro. Compensa demais, gente. É muito bom fazer esse processo de avaliação seriada. Vamos procurar aí como que é a inscrição, você que está no nono ano para o primeiro ano. Mas, vamos lá para a nossa revisão zona de geografia do Paraná. Esse aulinha aqui voltada para o UEM, que vai ser a prova dia 12 de julho, bem calminho, gente, tranquilaço, tá bom? E também outra coisa, não esquece, gente, que a prova são 50 questões objetivas e uma redação, tá? Então tem 5 horas e 10 minutos para ser aplicada aí, vai com calma, e são 10 questões de língua portuguesa. Depois nós temos linguagem e suas tecnologias, nós temos que englobam artes, educação física e língua estrangeira, outras 10 questões. E depois matemáticas e suas tecnologias, outras 10 questões. E daí ciências da natureza e suas tecnologias, 10 questões. Química, física, biologia, de forma integrada, tá bom, gente? E daí vem a nossa área aqui, da geografia, das áreas das ciências humanas, são as ciências aplicadas. 10 questões também, de história, geografia, filosofia e sociologia. Olha, não esquece que aí nós vamos ter entre história e geografia voltado para a geografia do Paraná, história do Paraná, umas 3, 4 questões bem misturadinhas, tá, gente? Mas, no mínimo, 2 questões nós temos de geografia do Paraná. No mínimo, 2 questões. Então, tem que ficar bem preparadinho. Lembra, gente? Estado do Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados, é o 15º maior estado, mas é o quinto estado em população, porque tem aí 11,4 milhões de habitantes, o estado do Paraná. Tá? E lembra que o estado do Paraná faz fronteira, gente, com países do Mercosul, tá bom? A Argentina e o próprio Paraguai. Então, não esquece, gente, disso daí, isso daí aumenta a complexidade do Paraná. O Paraná tem a quarta economia do Brasil, gente, só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Olha que coisa interessante, gente, ultrapassou, por exemplo, o Rio Grande do Sul na região sul. Olha como o estado do Paraná é tão importante. O que ajudou muito foi a forte agroindústria, agropecuária e depois agroindústria e os grandes núcleos industriais. Região metropolitana de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel são áreas muito importantes. Não esquece também do turismo fortíssimo
de Foz do Iguaçu, não esqueça. E daí tem 399 municípios, tá bom? E a urbanização já está em 85%, gente, do estado. Mesmo estado muito dependente da agropecuária, da agroindústria, nós vemos que o estado do Paraná é muito urbanizado. 85% da população vive em área urbana. E a composição populacional do Paraná é mais ou menos 65% população branca, 29% pardos e pretos 3%, tudo bem? Além, existe sim população indígena no Paraná. É o terceiro estado com maior proporção de população branca, autodeclarada, lógico, apenas atrás do Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Não esquece que o Paraná, até 1853, pertencia a São Paulo, e daí teve a sua independência, justamente por causa do crescimento da indústria da erva mate, da coleta, extração e industrialização da erva mate, e a indústria moveleira. Daí, gente, formou um núcleo muito forte em Curitiba. Então, é um movimento muito recente. E no norte do Paraná, onde está Maringá aí, gente, é mega recente, né, gente? Não esquece, o Maringá, gente, é da década de 50. O Maringá é da década de 50. Vamos falar daqui a pouco sobre isso daí. E nessa história, voltada mais para o norte paranaense, que Maringá está inserida, né, gente? Só lembra aqui, vamos lá colocar bem certinho a bola no chão. Maringá, assim como Londrina, está no terceiro planalto paranaense, presença, gente, de uma fertilíssima terra roxa, que é um latossolo nitossolo de origem basáltica. Lembra? Latossolo, solo espesso, e nitossolo é um solo bem formado de terra roxa. O paranaense pé vermelho, coisa mais uma característica, né? Quando fala pé vermelho, olha, gente, isso daí é um elogio. Eu sou mesmo pé vermelho e tem uma baita de uma agropecuária hiper resiliente. Começou a cafeicultura no norte do Paraná, depois começou a ter uma área resiliente que virou para soja, mandioca, milho. Olha, a gente continua a ter café ainda, gente. Ainda no norte do Paraná, continua com ótimos e bons cafés, até com indicação geográfica, tudo bem? Qual foi a lógica de ocupação do norte do Paraná? Diferente do resto do estado, o norte do Paraná foi fruto de um projeto capitalista privado e planejado, focado na especulação imobiliária e nessa colonização de venda de terras e na produção voltada para exportação do café. Então, a origem do norte paranaense pensa na cafeicultura, tá? Então, o café já entrou num sistema de agronegócio moderno e, gente, não esquece, a cafeicultura do norte do Paraná está hiperligada com o avanço da cafeicultura no oeste de São Paulo, que cruza, né, o Paranapanema, e daí entra no norte do Paraná. Olha, gente, então foi um projeto de colonização, tá? Então, em 1925, tem a criação da Companhia de Terras do Norte do Paraná, financiada por capitalistas britânicos. Opa, 14º Lord Lovat, não esquece desse nome. Olha, 14º, olha como que essa família na Inglaterra, no Reino Unido era antiga. 14º Lord Lovat, ele é responsável do capital britânico vir para o Brasil e conjugado com o estado do Paraná e o governo federal, então foi o que a gente, um empreendimento público-privado nessa distribuição, não, venda de terras, gente. É uma das maiores movimentações urbanas de vendas de terra da história do Brasil, de modo já capitalista, e o núcleo principal, a essência era a cafeicultura, o avanço da cafeicultura, né? Então, o que eles fizeram, esses empreendedores, né? Compra de vastas extensões de terra, loteamento em pequenas e médias propriedades e venda sistemática para imigrantes europeus, japoneses também, imigrantes. Lembra, gente, Londrina e Maringá tem bastante colônia japonesa, tem bastante grupo de japoneses. Interessante. Mas, gente, brasileiros vindo, os próprios paulistas, muitos mineiros, muitos paulistas e muitos cearenses, tá bom, gente? Cuidado com falar assim, nordestinos. Não, se a gente fala paulista, se a gente fala mineiro, tem que falar também qual que é o maior grupo da região nordeste foi para o norte do Paraná, cearenses, porque isso também estava tendo uma coisa, lembra que o estado será populoso e também passou por vários problemas no final do século final do século XIX, início do século XX, por fome, por secas severas, gente, secas severas. Ceará, que daí disponibilizou essa mão de obra, tudo bem? E daí então tem esse boom de cidades
planejadas. A empresa, depois, na década de 40, passou para o nome de Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Funda dezenas de cidades ao longo do traçado ferroviário. É a ferrovia paulista que liga, vai até Ourinhos e liga essa área do norte do Paraná ao Porto de Santos. Então não tinha muita ligação com Curitiba, Paranaguá, nada, gente, nada. Era tudo com o estado de São Paulo, principalmente por causa da cafeicultura. E daí, essas terras, né, elas são feitas para produção de café. E o estado do Paraná, da década de 50 para a década de 60, a gente ficou o maior estado em produção de café do Brasil. Uma coisa interessante, gente. E por causa dessa coisa extremamente direcionada, foi então planejada na produção de café e loteamento. Essa empresa, ela estrutura a saída também da produção desse café. Em 1947 tem a Fundação Núcleo Maringá, mas ela é oficializada só em 51. Então você vai ver a data de aniversário do Maringá, 1951. Olha que cidade nova, tudo pujante, que coisa maravilhosa. Então o planejamento urbano é muito moderno do Maringá. É chamada cidades jardins, ruas largas. As cidades ficavam nos espigões, quer dizer, nas áreas mais altas, onde passava a ferrovia, e as fazendas desciam até os rios. Mas lembra, café não se dá muito bem perto de rio, tá bom, gente? Mesmo assim, essas áreas no norte, no oeste paulista, sempre a cafeicultura também estava nesses espigões, nessas áreas mais altas para produção de café, tudo bem? E daí vem o fim de uma grande era. O fim dessa grande era foi em 1975, teve a geada. Essa geada, a gente dizimou em 75 os cafezais do norte do Paraná do dia para a noite. Acredito que mais de 80% dos cafezais, porque baixou a temperatura para 0 grau, me desculpa, e daí queimou esses cafés, gente. E olha, todo mundo já sabia, gente, que era complicado produzir muito próximo à linha tropical, trópico de Capricórnio e mais para o sul. A natureza veio, a gente já tinha dado várias geadas, tá, gente? Já tinha dado várias geadas, mas só que o preço do café era tão convidativo e os incentivos eram tão grandes. Vamos produzir. Mas, gente, 75 veio o grande problema, né? Fim do ciclo do café, intenso êxodo rural e mudança radical na matriz produtiva. As pequenas propriedades começaram a ser vendidas e começou uma concentração fundiária naqueles loteamentos pequenos e médios. E daí, gente, tem uma empresa muito importante chamada Cooperativa de Café de Maringá, que depois virou Cocamar. Olha só, Cocamar, ela nasce em 63 por causa era uma cafeicultura de cafeicultores, gente. Começou com uma cafeicultura de cafeicultores. Isso aí não é uma coisa nova no Brasil. Não foi um evento novo, só pontual, não. O IBC, Instituto Brasileiro de Café, criou várias cooperativas, sul de Minas, oeste paulista e no norte do Paraná, para você melhorar a produção e amparar a produção de café. E tudo ligado ao Instituto Brasileiro de Café, que foi uma atrocidade ter acabado o IBC no final dos anos 90, no final dos anos 80 para os anos 90. Olha, gente, foi uma atrocidade tudo que o IBC já tinha feito. E a cooperativa, logo que deu a geada, ela já vai trocando. Ela foi muito resiliente em trocar por outras coisas, principalmente, especialmente, soja, milho e trigo. Tá? E também pecuária. Então, por ter já uma estrutura montada, por ter uma rede montada, por ter um know-how, por ter uma população já trabalhando no campo, foi muito pesado, gente. Foi muito pesado a geada negra em 1975. Foi muito pesado. Mas, por outro lado, essa malha, essa rede produtora de café foi rapidamente transferida para a soja, o milho e o trigo. E Maringá e Londrina deixam de ser apenas entrepostos agrícolas a partir dos anos 70 e se consolidam como metrópoles regionais, polos universitários, com a criação e a força da UEM, por exemplo, da Universidade Estadual do Maringá. E a UEL, tá? Nós vamos depois revisão lá para o final do ano da UEL. Então tem esse centro de saúde, comércio, serviços avançados, olha, virou uma potência ao norte do Paraná e começa a ter maior ligação com Curitiba. Pela BR-376 e maior ligação com o oeste do Paraná, ou sudoeste do Paraná, com a BR-369. Olha que interessante. E daí ficou uma coisa mais integrada, o norte paranaense. Tá? Então agora nós vamos para para os mapinhas. Esses mapinhas são muito importantes e depois os exercícios. Olha só, mapinhas super importantes e depois os exercícios. Aqui está. E quem quiser, gente, pode me colocar aí
nas nossas descrições do YouTube. Quem quiser esse slide, eu mando para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá falar então, mostrar os nossos mapinhas aí. Primeira coisa, desculpa, perdão. Nós temos aí o mapinha, como que foi as grandes regiões ocupadas. O primeiro pedaço do Paraná ocupado, lembra, foi Paranaguá, com mineração, depois subiu para o primeiro planalto ali nas áreas sedimentares encravadas no primeiro planalto, que tem Curitiba. Lembra que tinha o caminho de Viamão, caminho das mulas, que ligava Viamão até Sorocaba. Foi muito importante o segundo planalto, ou Ponta Grossa, né? O segundo planalto para fazer essa ligação do Rio Grande do Sul com o estado de São Paulo. Então teve aí o caminho das mulas, e depois, no século XIX, a produção moveleira vinda das araucárias e a erva mate. Então, Paraná tradicional tá aqui. Primeiro, planície, Paranaguá, primeiro Planalto e segundo Planalto. E depois vem o norte do Paraná. O norte do Paraná, acabamos de contar todo o contexto histórico-geográfico, cafeicultura. Tá? Então, depois nós vamos ver outro slide aí. O sudoeste, que foi uma das regiões mais recentes a serem colonizadas, tá? Aqui Foz do Iguaçu, então eram cidades muito antigas, mas não tinham pujança, me desculpa, econômica. Tudo isso aqui é terceiro Planalto, tá, gente? Terceiro Planalto. Tá? Aí, ó, divisão da região norte. Norte Velho, ô Jacarezinho, Cornélio Procópio. Norte Novo, daí nós temos aí principalmente a cidade de Londrina e Maringá, e depois Norte Novíssimo, Paranavaí, lá pro extremo oeste, né? Aí do norte do Paraná, todos eles aqui ligados, um pedacinho com Mato Grosso do Sul. Depois temos as fronteiras internacionais e depois aqui o estado do Paraná. Então é um lugar muito, lembra, o Rio Paranapanema. Então aí tá essas três divisões, tudo bem? Aqui os municípios mais importantes: região metropolitana de Curitiba, Paranaguá, região metropolitana de Curitiba, olha a Ponta Grossa aqui no segundo Planalto. Depois nós temos Londrina, Arapongas, Apucarana, Maringá, Sarandi, ou Paranavaí, acabei de falar, ou Umuarama, bem distante, cidade linda. Tá aqui Cianorte, Companhia do Norte, Campo Mourão, as duas potências Cascavel e Toledo, a cidade mais visitada do Brasil, Foz do Iguaçu, tá? Aqui, ó, Foz do Iguaçu, cidade da tríplice fronteira aqui, a Argentina. Olha aqui o Paraguai, tá? Então nós temos aí essa divisão fronteiriça internacional, que traz muita complexidade para Foz do Iguaçu. Francisco Beltrão, Pato Branco, aqui bem no extremo sul nós temos Palmas, o município mais frio do Paraná. Guarapuava, bem frio, porque está bem no topo do terceiro Planalto. Nós temos todos essas... Opa, São Mateus do Sul, xisto pirobituminoso, tá? Perdão. Aqui tem o relevo. Olha lá, sempre pede, né, gente? Planície litorânea, sobe a Serra do Mar, primeiro Planalto. Lembra que Curitiba tá numa região sedimentar, mas está encravado nessa geologia, de escudos cristalinos. Planalto de Ponta Grossa, arenito. Planalto de Ponta Grossa, então, sedimentar. Lembra lá em Ponta Grossa, a coisa mais linda lá, Vila Velha e Furnas, nesses relevos. E depois nós temos o Planalto de Guarapuava, ou terceiro Planalto, que aqui está o norte, grande parte do norte paranaense, tá? Então essa região é arenito com derrame de basalto. Vamos lá ver o perfil. Olha o perfil. Opa, Paranaguá, aí no lado do mar, Serra, olha os terrenos sedimentares que Curitiba está. Primeiro Planalto Curitiba, depois a Escarpa Devoniana. Isso é tudo segundo Planalto, onde o segundo Planalto nós tivemos aí os tropeiros, e depois vamos para o terceiro Planalto. Olha a Serra Geral, ou lembra que isso aí adentra no estado de São Paulo, adentra no estado de São Paulo, e depois as rochas vulcânicas misturadas com as rochas areníticas. Então nós temos aí esse terceiro Planalto, que nós temos a riqueza da terra, da solo terra roxa. Não esquece, por favor, isso, gente. Não esquece esses mapinhas que cai mesmo, tá bom? E aqui os climas, gente. Lembra que, olha, eu quero mostrar até esse mapa aqui, dá uma olhada aqui no Trópico de Capricórnio. Então o norte do Paraná, ele tem sim tropical. Não cai num teste que fala o seguinte: a região norte do Paraná só tem, o Paraná inteiro é subtropical. Não. O norte, extremo norte aí do Paraná, ele é tropical, tá bom? Ele é tropical. Então nós temos aí, olha só, os tipos aí de climáticos de Köppen, dá uma olhada. O AW é tropical, né? E depois o C, todo esse C aqui, ele é C
É temperado, clima temperado, 4 estações do ano bem definidas. Tem um C que é mais úmido, encostado ou dentro da linha tropical e junto a São Paulo ali. Depois tem um C com esses invernos mais quentes e um C com invernos mais frios, invernos rigorosos, gente. Aqui Palmas, Pato Branco, Guarapuava. Lembra que capital Curitiba é a capital nossa mais é a nossa capital mais fria. É porque ela é mais alta também que as outras. Não esquece da altimetria de Curitiba. Aqui nós temos toda a área vegetal. Olha, gente, cuidado. Esse verdinho aqui é tudo floresta estacional semi-industrial ou floresta pluvial. Essa floresta existe aí da mesma forma que existe em São Paulo, porque a hidrografia é tão linda, maravilhosa, que puxa um pedaço da Mata Atlântica para essas áreas aqui mais verdinhas, tudo bem? Então é uma floresta, tem árvores aí, tá bom? Mescladas. É porque é uma região mais baixa. Nas áreas mais altas, nós temos as araucárias. Áreas mais altas, beijinho aqui, araucária, araucária, araucária nas áreas mais altas. Então dá uma olhada, não é no estado inteiro do Paraná que tem araucária. Não esqueça disso, gente, não é no estado inteiro. Essas áreas aqui, olha, área de campos, ou os campos gerais, bem no segundo planalto, gente, onde o solo não é tão fértil, então tem gramíneas, campos, gramíneas, tá? Nessas gramíneas aí, nós temos essa estepe gramíneo lenhosa, né? Um campo natural, mas os beijinhos aí, tá no estado do Paraná inteiro aí, e nós temos a floresta nitidamente de Mata Atlântica, que nós vamos ter aí na Serra do Mar, voltado para o litoral. E Paranaguá, coisa mais linda. Então dá uma olhada nisso, não esquece e lá no norte mistura um pouco com o Cerrado, mas gente, põe na cabeça, onde nós temos uma hidrografia muito poderosa, nós vamos puxar com a mata ciliar e a mata galeria florestas praticamente parecidas com a Mata Atlântica. Nós temos muito isso no interior do estado de São Paulo também, tá bom? Esse daí é a hidrografia entre São Paulo e Paraná, o rio Paranapanema e o lindo, maravilhoso rio Paraná e o rio Iguaçu. Olha que interessante, rio Paraná ao norte, rio Paranapanema ao norte, me desculpa com a fronteira com o estado de São Paulo, rio Paraná com a fronteira internacional e também no Mato Grosso do Sul, que daí nós temos a foz do rio Iguaçu, lá, a cidade de Iguaçu. Olha o rolê que o rio Iguaçu faz, gente. Ele nasce lá no Serra do Mar e vai andando, nossa, cruza o Paraná inteiro, assim como a BR-277 cruza também o Paraná inteiro, tá bom, gente? Aqui estão não esquece também desses rios importantes, hein, rio? Gente, Rio das Cinzas, Rio Tibagi, o rio Pirapó, o rio Ivaí, olha o tamanho desse rio Ivaí, gente, nasce lá no topo do terceiro planalto e anda e vai ter a sua foz no Paraná. Olha o rio Piquiri também. Gente, olha o Paraná, que riqueza. Por isso que o Paraná é o segundo estado com potencial hidrelétrico, só perde para o estado do Pará. Só do Pará, e tem aí represas hidrelétricas enormes, inclusive Itaipu. Opa, aqui nós temos as cidades que eu quis mostrar com as rodovias, gente. Olha, nós temos Londrina e Apucarana e Maringá. Tá? E daí, esse núcleo norte aqui é ligado pela 376, rodovia do Café, que vai ir lá em Ponta Grossa, acessa Curitiba, e depois a 369, que vai... Nossa, 369, gente, cruza o estado de São Paulo inteiro e vai até Toledo, não esquece, de Oliveira, me desculpa, Oliveira, porque Toledo vai ser aqui no Paraná, vai até Toledo, a Oliveira em Minas Gerais, a 369, coisa linda. E aqui no estado do Paraná é muito importante essa rodovia, então vai ligar aqui Maringá até Cascavel e Toledo. Olha só que coisa interessante. Então nós temos a BR-277 que o Paraguai usa para exportar e importar, porque ela vai ligar Foz do Iguaçu até Paranaguá. E depois nós temos aqui ao norte a rodovia do Café, que liga o norte paranaense a Ponta Grossa e Curitiba, e a 369, então ela faz uma rede bem estruturada. Não esquece de ver essa aula de rodovias do Paraná. Aqui, gente, nós temos duas grandes, também assiste essa aula de divisão ou regionalização. Aqui nós temos uma regionalização que vingou até 2017. Até 2017 com o IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, norte
Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste do Paranaense, Centro-Oeste, Centro-Ocidental Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudeste Paranaense, olha só. Então, isso daqui são as mesorregiões administrativas do IBGE. A partir de 2017, o IBGE começou a utilizar isso, que são as regiões de influência, as cidades de influência, as regiões de influência do IBGE, que é baseado num negócio chamado REGIC. Olha lá, Londrina. Londrina é interessante demais, capital, olha só, ela é uma grande capital, gente. É uma grande capital regional, né? Tanto Londrina quanto Maringá. Depois Curitiba exerce influência tanto no norte do Santa Catarina como no estado inteiro. Olha que bacana. Olha Cascavel, né? Depois aqui Francisco Beltrão vai diminuir. Então isso é um negócio chamado hierarquia urbana, Walter Kristaller, lá da década de 30. É uma coisa interessante, gente. Parece uma coisa óbvia, mas não é. É como a cidade atrai os serviços, o comércio, a importância de cada uma. E Curitiba, lógico, é uma metrópole, né, gente? Uma metrópole nacional. E depois nós temos as capitais regionais A, as capitais regionais B. E por isso que montou esse tipo de, a partir de 2017, o IBGE oficialmente começa a utilizar, olha, regiões imediatas e intermediárias, olha lá, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Curitiba. Mas mesmo assim, gente, os órgãos oficiais do Paraná utilizam as mesorregiões ainda. Muito, gente, mas muito para consórcio, para fazer a organização toda do estado, né, do Paraná. Então ainda continua sendo utilizada essa nos seus vestibulares, mas só estou dando o modo oficial. Era essa para o IBGE e agora é essa para o IBGE. Tá? Tudo voltado aqui na influência das cidades. É uma coisa mais, como que nós podemos falar, muito mais viva, mais dinâmica. Tá? Aqui, gente, tem um grave problema no Paraná. Tem só uma região metropolitana com metrópole, Curitiba, com mais de 1 milhão de habitantes. Depois, as outras, as assembleias legislativas dos estados puderam dar isso daí, fazer as regiões metropolitanas. Então, fala um pouco de mania de grandeza. Tanto é que o Paraná está discutindo muito isso, gente. Daí temos duas regiões metropolitanas muito fortes, Londrina e Maringá. As outras, gente, foram tentativas de falar o seguinte, vamos falar que é a região metropolitana, com uma complexidade, uma densificação, né, muito grande, e depois a gente vai tendo, participando dos editais federais e para atrair dinheiro e organizando. Mas, gente, região metropolitana viva mesmo, nós só temos Londrina, Maringá e Curitiba. Tudo bem, gente? Então, até dentro do estado do Pará está discutindo. Mas, se perguntar, são essas regiões metropolitanas. Curitiba, Londrina, Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Umuarama, Toledo e Cascavel. Tá bom? O mais próximo aí, gente, de ser mesmo região metropolitana, tranquilamente, Maringá e Londrina, desde o final dos anos 90. E depois fizeram essas outras. E eu acredito que Cascavel também possa ser essa região metropolitana. Então, é muito mania de grandeza, gente, porque é complicado, tá, gente? É você criar uma coisa de cima para baixo. E quando a gente vê na realidade, não tem tanta aderência a falar o que se é região metropolitana ou não. Aqui nós vamos para áreas produtivas. Olha lá, norte do Paraná. Se fosse lá isso aí, gente, nos anos 60, seria café, norte do Paraná. Mas aqui agora a mudança, olha lá, o norte, milho e soja, noroeste, mandioca e laranja. Olha o oeste ligado muito também com o oeste catarinense, frangos e suínos, sudoeste, leite, centro-sul por causa do frio, trigo, e depois Curitiba, cinturão verde, hortifruti. E nos Campos Gerais, feijão ali no segundo Planalto. Vamos ver esse daqui, olha coisa interessante. O IPARDES, esse daí é um grafiquinho, um gráfico mapa de 2004, mas mesmo assim, gente, olha a soja como café, continua lá. Café, Norte Pioneiro, Jacarezinho, Cornélio Procópio. Depois o Norte Central também ainda continua café. Tá entendendo? Mas dá uma olhada em mandioca aqui, no noroeste do estado. Mas, gente, o verdinho, cana, lavouras ainda de clima quente, pode ver que some a cana aqui some não, né? Tem bem pouquinho. Mas no norte, que é quente, só pode ter cana no norte. Tá? Mas dá uma olhada, gente, na soja. Esse daqui, ó, um vermelhinho, bordô, olha lá. Soja no norte pioneiro, soja no norte central, soja no centro ocidental, soja no oeste, soja no centro-sul, soja no sudoeste. E isso aí vai acompanhando bastante, gente, também o milho, né? Olha o milho que é o amarelinho, também tem milho em todos os lugares. O Paraná se destaca por ter uma agropecuária muito diversificada, mas muito diversificada, gente. Então isso é uma beleza
riqueza do estado do Paraná, tá? Aqui é a soja, né? A rainha soja, né? Ou rei soja, rainha soja, não sei. Olha as cidades que se destacam, gente. Olha as cidades que se destacam. Tá no Paraná inteiro a produção de soja. Então, muitas cooperativas têm soja e milho, soja e milho, soja e milho. Muitas cooperativas. Então, está disseminado no Paraná inteiro a produção de soja. Isso é muito importante. Esse mapa aí, gente, eu coloquei porque são aí as áreas de quilombola do Paraná. Então fica muito. Ah, tem quilombola? Tem sim um monte de quilombola no Paraná, tá bom, gente? Muito quilombola no Paraná. Dá essa olhada nesse mapa aí, especialmente concentrado próximo à região de Curitiba. No litoral nós temos, ligado a São Paulo ali, e também na ponta do Terceiro Planalto. Olha que coisa interessante. Isso é muito quilombola. E daí nós temos esse mapa também das reservas indígenas, porque às vezes, será que tem reserva? Muito, gente. Ô, Caminho de Piabiru, né? Não esquece disso daí, Caminho de Piabiru. Depois vê uma aula super legal de contexto histórico, eu fiz um contexto histórico inteiro, tá bom? E daí tem muitos também reservas indígenas no Paraná. Olha, do litoral até para. E olha a concentração do Terceiro Planalto, né, gente? Terceiro Planalto. Isso tem muita vinculação também com a hidrografia, né, gente? Onde poderiam ser montados esses núcleos de povos originários lindos, maravilhosos. Assista a próxima aula agora, que é só exercícios da UEM. Assista a revisão da UEM agora, que só vai ser exercício da UEM, gente, na próxima aula. Demos agora o contexto histórico todo, contexto histórico geográfico, mostramos mapinhas, fizemos a revisão e agora nós vamos fazer, vá na aula de só exercício, gente. Um grande beijo do Prof. Eligel, gente, até mais.